Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. Bom dia, são 9 horas mais 54 minutos. Bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Seja sempre bem-vindo. Segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Começa agora mais um Virtual News. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Loro. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos assistem, em especial minhas princesas. Sim, claro, sim, claro. E eu quero dar um bom dia aí, oferecer um café aos profissionais de saúde, porque o Covid voltou forte, né? Acho não, né? Isso é científico, né? As doses e o ciclo completo de vacinas para quem cumpriu a imunização proposta pelo governo tem protegido bem, né? Porque não tem morrido tanta gente quanto... A contaminação acontece, só que a mortandade... baixou bastante. Mas mesmo assim, tem muita gente que acha que já está tudo resolvido, que se você pegar o último ciclo vacinal, a quarta dose, muito pouca gente tomou. Pouca gente tomou a terceira. Então vale a pena a gente reiterar aí que cumpram o ciclo vacinal, né? Em casa, eu acho que dia 2 a gente teve a missa 2 anos do meu pai e a gente ousou, né? Ter um dia de dignidade em família, né? Ter uma missa e tal, ter um contato. E a missa eu acho que a pequena pegou, né? Isso aí passou pra gente, né? Então... Contato de mão em mão, pegar outras pessoas pegando no colo. Nem aconteceu isso, né? Mas assim, o próprio... Acho que o ar né? Em suspensão, né? Que fica o vírus. A gente não é da área, né, Márcio? Mas... Parabéns aos profissionais que são da área. Mas ela pegou e... Olha, foi um susto danado, rapaz. Foi um susto danado. Queria mandar um grande abraço, um beijo aí às auxiliares de enfermagem, às enfermeiras, em especial a enfermeira Maiara e a doutora Heloísa, que nos atendeu muito bem, porque teve uma enfermeira que a gente passou, eu não vou dizer o nome, mas a gente brincando, a gente chamava ela de bruxa, né? Porque ela passou lá e tinha dado uma diferençazinha no hemograma. E ela disse que a Helena ia ter que tomar sangue. Imagina o desespero, cara. Nossa Senhora. E não tinha nada disso. Depois a médica passou e deu tudo certo. E o tratamento na Santa Casa é excepcional. Essa ala nova infantil. Eu estou dando esse depoimento para as pessoas, primeiro como alerta ao Covid, segundo... Como pai, né? O dia que nós demos, que ela teve alta, que foi no domingo, e eu tô aqui hoje porque eu cumpria o protocolo, fizemos o último programa eu em casa, segunda-feira passada, mas assim, vale a pena reiterar assim, que as pessoas se vacinem, número 1, e que se cuidem, porque a Helena estava tendo alta e tinha 12 crianças internando. Então, assim, o pronto-socorro lotado, mas 12 de internação. Claro, Covid, eu não sei qual que eram os outros diagnósticos, mas muita gente doente, acho que H1N1 também está forte, outros tipos de vírus aí, então o frio vem pesado essa semana aí, né? Então começa a chuva, parece que então vamos se cuidar.
E por outro lado também fazer uma saudação de respeito à Santa Casa, que vem passando por reformas e por uma nova administração que tem cuidado muito bem da... Humanização na saúde. A humanização na saúde Muito permitiu que eu ficasse com a minha família, porque eu não poderia ficar. No primeiro dia, a bruxa me mandou embora. E no segundo me deixaram ficar, porque a equipe de humanização falou, eu tenho uma aqui que está doente. Bruxa, vamos chamar uma pessoa com mais austeridade. Mas é uma brincadeira que a gente faz. Uma preocupação maior. Também cuidou da gente, mas ela deu cuidou de vocês ali. essa notícia que ela deu, que a menina precisava Maria Clara vai denunciar a gente. tomar sangue, foi terrível. Mas, e também, pô, aquele negócio de tentar pegar a veinha. O que chama a atenção é assim, como nós somos adultos, a gente sabe que esse negócio é chato demais, né? Deixa a gente irritado. Você imagina uma bebê que não tem como se comunicar ainda, né? Terrível, é difícil. Então, os pais ficam preocupados, o pessoal tenta agir da melhor forma possível. Quer dizer. Não, e a humanização, Márcio, você tocou num assunto bem interessante, porque assim, aonde que ela entra aí? Ela entra que, pô, eu tenho um bebê de 7 meses. Minha esposa é diagnosticada também com Covid e doente, ruim, tendo que cuidar da bebê, com muita dor de cabeça, com vários sintomas assim de nariz, garganta, tal, febre, e tendo que cuidar da bebê. E ela amamenta. Então, assim, tendo cuidado de você, da bebê. Não, eu que tinha que cuidar de todo mundo, mas aí o hospital diz assim pra mim, não, você vai embora, porque o protocolo é que só pode ficar um. Aí é que eu te falo, o primeiro dia a gente passa esse sufoco, eu vou embora. E assim, era pra eu me mandarem embora às 7. Elas foram deixando, eu saí de lá às 2 horas da manhã. Porque fui conversando e tal. Porque, isso não era pra mandar embora, né? Na verdade, eu que ia ter que cuidar das duas, né? Era pra mandar embora. De pega uma coisa aqui, uma coisa ali, pega bebê. E aí, no segundo dia, a humanização fala, não, ele tem que ficar. Porque é ele que tá, o pai que tá ajudando a gente a cuidar das duas. Então, não tem como. É ridículo você achar que você vai mandar o cara pra casa como medida sanitária. Porque a verdade é essa, é uma medida sanitária que determina que eu vá pra casa, porque... Agora também, eu com Covid circulando pra ir... Tem que estar no hospital, eu né? tinha que estar lá, entendeu? Tem que estar no hospital, Então, só o registro. Parabéns obrigado. aí pro pessoal. Verifica aí se o senhor está estourando o meu áudio. Baixa um pouquinho meu microfone, por favor. Maravilha. André, então tá aí essa situação do Covid. Primeira dose, segunda dose, terceira dose. O pessoal tem que tomar cuidado sim, se vacinar. E é uma preocupação de todos nós, né? Então parabéns aí a toda a equipe que trabalha na frente, né? E tem atendido. As operações estão voltando, as cirurgias estão voltando, o contato é inevitável e a gente vai ter que se precaver contra essa doença, né? Para evitar os lockdowns, trabalhar de uma forma mais... É bom, acho que não faz mal a ninguém o uso de máscara quando sai à rua, em elevadores, em locais fechados, vai num restaurante, não deixa de ir no restaurante, mas coloca máscara, vai tirar na hora de comer e tal, mas coloca máscara. Coloca máscara, sabe? Vamos tentar... Faça isso como uso, né? Vamos para as matérias dessa manhã de segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Quando eu erro a data aqui, a Maria Clara puxa minha orelha. Eu guardo a data. Filha para essas coisas. Atirador mata 3 pessoas antes de ser baleado por civil armado em shopping nos Estados Unidos. Pelo menos 4 pessoas morreram durante um tiroteio em um shopping do estado americano de Indiana, no centro-oeste dos Estados Unidos. Depois de um homem com um fuzil abrir fogo na praça de alimentação na noite deste domingo, dia 17. Informou o chefe de polícia da cidade de Glenwood, Jim Wilson. Segundo o chefe de departamento, o homem entrou no shopping Greenwood Park Mall com vários carregadores de munição. Ele descreveu o assassino como um rapaz de 22 anos. Wilson também afirmou que uma pessoa armada que estava na praça de alimentação reagiu e matou o atirador. O que nós vamos falar a respeito disso, né? Bom, eu sei o que eu quero falar a respeito disso, porque já vem a primeira coisa na mente. Logo que eu me formei, acho que
não sei se foi a TV Cultura, foi a TV Record, um jornalista conhecido pediu que eu falasse, isso no ano 2000, 2002, né? Quando teve bom, eu não lembro qual que foi qual que era o tema principal, mas a questão do armamento, do desarmamento e tal. Então, assim, você tem a tese de quem é a favor de armar a população, que é a questão do exercício da autodefesa, né? Porque se o meliante, né? Se o outro lado, o agressor, é portador de uma arma de fogo e você não é, o teu direito ao exercício da autodefesa está fragilizado, no mínimo, né? Ele é impossível, né? Porque não há paridade de armas, né? Eu não tenho uma arma do tamanho da dele, né? Então não tem como fazer essa defesa. Mas é uma tese muito frágil, porque se ninguém tiver arma, é muito mais fácil, né? Se a gente consegue desarmar a população, é muito mais fácil. E assim, no dia a dia, as pessoas... isso são dados científicos, né? Não é porque eu acho, porque o outro acha. Mas assim, no dia a dia, as pessoas não estão preparadas para andarem armadas. Elas não têm essa... Então, o bandido, né, o agressor, ele tem um efeito surpresa, né? Então, normalmente, você tá armado, o cara te rouba, ainda leva a tua arma e tal, e ainda com tudo você fica com a vergonha de ter perdido o seu equipamento. Mas, assim, brincadeira qualquer uma de lado, o que a gente tem que entender é que pelo menos é a minha posição, o desarmamento da população é muito mais interessante como pacificação da sociedade do que qualquer outra medida, e isso conta, assim, se você avaliar qualquer país do mundo onde tem a possibilidade, você vê os Estados Unidos, é o país mais armado, é o país onde acontecem as maiores atrocidades nesse campo. É louco, né? Você vai pro shopping, você tá num shopping, de repente entra um maluco com uma metralhadora. Shopping, escola, e o cara sai metralhando. Quer dizer, não dá, isso é inadmissível, não tem, como é que você vai controlar essa coisa doentia? É uma coisa doentia. Então, e aí a sociedade hoje tem muito incentivo, né? Então você pega um menino que acontece muito nos Estados Unidos, o menino sofre bullying e tal, ele é o bobão da turma, mas ele é o craque lá no game, lá ele atira em todo mundo, ele é o bom lá eu não sei o nome, Free Fire, não sei o quê. E por conta disso ele acaba desenvolvendo ali. De sangue e quer trazer para a vida real. Vai no stand de tiro, alguma coisa assim e tal. Ele tem uma facilidade muito grande de comprar armamento, né? Um acesso muito fácil. Determinados estados, aí acho que é o estado de Indiana, né? Sim. Greenwood. E então, cara, acontece esse monte de atrocidade. Então, eu acho que meu posicionamento, a tese da autodefesa, ela é correta. Mas embora ela seja correta, ela não é eficaz para o controle e a pacificação da sociedade. Agora eu te pergunto, detectar detectores metais adianta? Se o cara está entrando, quer dizer, o acesso... Como é que você vai... Não. Porque assim... Todas as medidas de controle adiantam, né? Detector de metais, o pessoal observa a câmera, porque tá numa situação... Como é que o cara entra com um fuzil, meu? Não é algo que você coloca debaixo aqui do braço e sai camuflado. Não a discussão nos Estados Unidos ela é recorrente, mas eu estava ouvindo falarem a respeito especificamente dessa atrocidade aí, desse rapaz que atirou no shopping, o movimento da população, porque ali é um estado onde é permitido o porte de arma e tem um acesso fácil, razoavelmente fácil de você comprar, você ter uma arma. Então, você tem que entender a mente dessas pessoas que vivem nessa sociedade.
Né? Então você pensa assim, pô, agora vai levantar, o pessoal vai aderir aí o Greenpeace e tal, e vão fazer movimentos para desarmamento. Não. O que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, quando acontece algo parecido, é o efeito reverso. É todo mundo correr para cada um comprar a sua. Para se defender, eu vou comprar a minha para Não, ficar porque igual. aí eu me defendo e tal. Só que aí tá todo mundo armado. E aí você tem uma briga de trânsito que era para terminar com um xingando a mãe do outro. Um troca de tapas no máximo, Né? aí termina O cara com gente. puxa um aqui, outro ali, e aí a desgraça tá feita, né? O problema não está no armamento, o problema está no ser humano, né? Que não tem condição para Mas usar a arma, isso. Né? arma é feita pra quê? Então, para defesa, né? Não, a arma é feita pra quê? O que a arma faz? A arma mata. Ah, mata. Ela pode matar em defesa, pode matar em ataque, mas Ela vai ela, matar. ela é feita pra pra matar. Aquilo ali não vai sair uma bala do coelhinho ricochete lá pra fazer, Não, fazer pra graça, fazer não. carinho em você. É. Vai sair uma bala que vai. Né? Entre o barulho da espoleta e o impacto da bala, existe uma esperança de festim, né? Porque, caso contrário, é tiro certo. Não tem jeito. Tem como. Vamos para mais uma matéria nesta manhã de chuva de segunda-feira. Está voltando aí o tempo. Né? Nebulosidade aumenta e temperatura diminui em São Paulo. A chuva deve aumentar no Vale do Ribeira e no litoral paulista nesta segunda e terça-feira. A sensação de frio na cidade de São Paulo vai até o início da nova semana. Temperaturas devem ficar entre 13 e 21 graus. 13 e 21 graus. O pessoal fala, poxa, mas São Paulo aqui, a gente faz um apanhado geral, porque muita gente da Baixada vai a São Paulo e vice-versa, né? Então o pessoal acompanha bastante. E para você sair de casa... Eu vou te pedir licença e vou fazer uma outra conexão para Claro, falar de temperatura. claro. A temperatura da Europa, rapaz. Eu vou fazer a conexão porque Não, meu porque- sobrinho tá lá em Lisboa, o foi lá negócio lá estudar. tá feio, E tá hein? um calor danado, rapaz. Você viu que o pessoal... tem gente morrendo. Né? Na Índia, não sei se você lembra, nós comentamos aqui sobre os pássaros que estavam morrendo voando, estavam tendo ataques durante o voo, de tão quente que estava na Índia. Quase 50 graus. A Europa agora enfrentando esse Não, calor. você Agora tem- imagina um verãozão aqui o ano que vem. Você tem locais da Espanha em que foi determinado a retirada do pessoal de determinados locais porque está muito quente. E outros lugares por conta porque a temperatura favorece, aí clima seco tal, lá favorece queimadas e incêndios. Incêndios, né? Então, é um calor acho que nunca visto. Todo mundo nas ruas, para cima de 40 banho, graus. Tomando banho em chafariz. Hoje acho que vai dar mais de 40 na Inglaterra, quer dizer... Tá, a coisa tá... Vai seguindo aí, hein? Aliás, agora a gente falou da Chuva, do calor na na China, Europa. Mandar um abraço pro Matheus. O Matheus está lá, é nosso ouvinte. Sua audiência qualificada. Qualificada, Entendeu? Europeia. Vou falar em ouvinte, antes que eu tome um puxão de orelha, né, Maria Clara? Dona Selma, lá de Poços de Caldas, que está acompanhando a gente, é uma ouvinte assídua. Mandar um abraço para ela. Grande abraço. Agora, sim. Tia Selma. Tia Selma, se quiser mandar um potinho de doce de leite, a gente... A gente aceita. Grande abraço. Gratidão sempre. Matheus, abraço, Matheus. Valeu. Ele tá lá. Matheus formou em medicina, não? Como é que Não, ele foi terminar os estudos de engenharia. Engenharia, né? Engenharia. Quem é que estudava medicina? Engenharia química. Pessoas que querem ser médicas. Médicas. Ele não mas quer. não, ele Ele não. não. Não, nunca. Ele não quis. Vamos para a próxima matéria desta segunda-feira. Ele é um pânico. 5 capitais preparam vacinação de crianças de 3 anos a partir que desta legal. segunda-feira. Pelo menos 5 capitais brasileiras devem iniciar a imunização contra o Covid-19 de crianças de 3 a 4 anos com a vacina Coronavac a partir desta segunda-feira. São elas Salvador, Fortaleza, Boa Vista, Manaus e Belém. Nós lembramos aqui que semana passada a Anvisa liberou a vacinação, né, a utilização da Coronavac para vacinação de crianças de 3 a 4 3 a anos, 5, de né? 3 a 5 anos. E Que a algumas gente já estava vacinando de já 5 avançou. em diante. O interessante você vê que a vacina já está, os estados, ninguém está correndo agora para... As vacinas estão chegando com muita abundância, né, com tranquilidade.
Aí, Não, o mais interessante de tudo isso que eu acho é que a gente passou por um período, e passou não, né? Estamos ainda vivendo essa pandemia. Não é porque eu quero, não. É porque tá aí, os dados estão aí, né? E no mundo, né? Então, nós precisamos acabar com essa pandemia. Nós precisamos, pelo menos, ter o controle dela. E para isso, as medidas sanitárias têm que ser adotadas. Nós tivemos um grande problema, logo o Brasil, né, que tem um histórico fantástico no controle de doenças através do nosso Sistema Único de Saúde, através do SUS, com vacinas, não se falava mais em sarampo e hoje se fala. Por quê? Porque tem muita gente desavisada, muita gente que não é principalmente que não é da área de saúde, não é da área de medicina, de biomedicina, de farmácia, de nada, e acha que tem que fazer campanha contra a vacinação, né? Boa parte... e aí, o clima, essas desinformações entraram para o cenário político e muita gente, inclusive o presidente da República, fazendo campanha contra a vacinação no momento que a gente precisava vacinar todos. E houve, eu vou pegar um gancho que você está falando, e houve também uma somatória a isso, que as pessoas entenderam que não vão se vacinar contra nenhuma vacina. É isso que eu estou falando, o sarampo, por exemplo, voltou. Tá voltando. Não tem sentido isso. A polio daqui a pouco, quer dizer, então, o país precisa de vacinar. De repente já era para ter liberado, mas a Anvisa trabalha com uma bala de agulha na têmpora, né? Porque, não, se liberar, não sei quem vai falar, o padre vai falar, o pastor, ninguém tem que falar nada. Quem tem que falar é a ciência agora. É a ciência. Então, assim, essa vacina, a Coronavac, na China, há 1 ano já é dada em crianças da cidade. Então, Márcio, a minha esposa grávida ainda, nós trocamos de médico, porque o médico que ela ia há 20 anos, ele era contra a vacina. Sabe? Não, mas a gente não sabe ainda os efeitos e tal. A minha filha nasceu com certa imunidade, provavelmente por causa disso. Porque aí trocamos de médico, porque eu achava um absurdo aquilo. Eu falei, não dá, vamos tentar. Aí achamos o Dr. Benjamin, maravilhoso, nosso amigo, né? A gente tem a campanha do Zé Gotinha, quer dizer, as pessoas se recusam a tomar levar os filhos para tomar a gotinha. Então assim, eu acho que mais do que qualquer coisa, essa chamada que você fez, ela é importante para que a gente alerte a população. Alerte não, porque a gente também não é da área, mas consciência. Mas apelar para a consciência das pessoas, porque nós temos um sistema vacinal no país adequadíssimo. E o nosso SUS do mundo. O nosso SUS, obviamente, ele não é comparável às clínicas particulares que têm vacinas, as mesmas vacinas para às vezes um pouquinho mais atualizada, tal. Mas assim, as vacinas são dadas nos postos de graça para a população. Elas foram e são competentes para acabar com um monte de doença, né? Para pólio. Tem um monte de gente tendo problema hoje de pólio de novo. Sabe? Porque não. Então vamos lá, voltar com o Zé Gotinha, programas massivos, cobrar os nossos governos que pratiquem políticas públicas ostensivas, né? De vacinação. Teve uma audiência, que é muito importante, semana né? passada, audiência pública, tratando sobre isso. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, dessa questão de análise e cobertura, e tem que voltar sim a vacinação. Gente. E convocação não vai vacinar? Porque você não quer vacinar, porque na verdade, quando você não vacina, você não está tendo uma opção apenas sua, você está se tornando um vetor. Claro. Daqui a pouco você está transmitindo para todo mundo. E a gente questionando os nossos institutos, Butantan e o Fiocruz não dá. Não dá, né? Vamos à próxima matéria. A gente questiona aqui, política e tudo mais, mas... a gente ainda dá uns piques. Falando de médico. Falso médico de 34 anos é preso em flagrante no Hospital Municipal de Paraipaba.
O fato ocorreu na noite do sábado, na região metropolitana de Fortaleza. O indivíduo vai combinar com o nome. O indivíduo é soldado da Polícia Militar no Ceará, um homem identificado como Clisto Sanderson Ibiapino de Albuquerque, é natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. Em depoimento que prestou à polícia, ele alegou que estaria licenciado das atividades militares há mais de um ano. O afastamento, contudo, não o exime de eventuais punições disciplinares. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário instaurou um procedimento disciplinar para apurar a conduta do militar na seara administrativa. O falso médico foi preso enquanto realizava atendimentos no hospital do município. O caso foi denunciado pela própria prefeita da cidade, Ariana Aquino, que recebeu informações anônimas sobre a suposta falsificação do registro profissional apresentado pelo homem. Ela então comunicou a situação à Delegacia Metropolitana de Cauacaia, também na região metropolitana de Fortaleza. Na audiência de custódia que aconteceu ontem, o Poder Judiciário revogou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao militar. Durante a oitiva, o suspeito alegou que teria cursado medicina no Paraguai, mas admitiu que não fez a prova do revalida, requisito indispensável para o exercício da medicina no Brasil por profissionais formados no exterior. Se essa moda pega. A revogação da prisão, eu não sei se deram a preventiva, a temporária, provavelmente a preventiva, porque ele foi preso em flagrante, não foi? No exercício ilegal da medicina. E aí conseguiu aí o relaxamento e tal. Eu acho que podia ter segurado. Porque ele oferece um poder, um alto poder de risco, né? De risco para a sociedade. Porque ele vai continuar mentindo. Tinha um outro maluco aí, acho que aqui no Vale do Ribeira, que também estava fazendo medicina, atendendo um monte de gente e tal. Então, assim, o risco para a sociedade é muito grande com esse cara solto, né? Então, já pensou se o cara tem uma clínica? Você vai trabalhar, quer dizer, é difícil, né? Se o cara já não tem registro médico, como é que vão controlar? Vale lembrar aqui que nós tivemos alguns anos atrás na cidade de Cubatão, o repórter que demonstrou a fragilidade que era na época para ser contratado pelo terceiro setor que operava no pronto-socorro municipal, onde o repórter se passou por médico e foi contratado para um plantão, veio inclusive até a sala onde seria a sala de atendimento no pronto-socorro. E a partir daquele momento, é lógico que ele não deu continuidade, senão estaria exercendo... Quem é o repórter? Eu não me recordo agora, mas eu não sei se foi Record. Eu vou buscar essa matéria depois. E ele mostra passo a passo o contato via WhatsApp até o momento em que ele o senta na sala de atendimento. Ele só não dá prosseguimento porque isto seria o exercício ilegal, crime na profissão. Mas ele mostrou a fragilidade na contratação. É igual nesse caso. Como é que você vai contratar um médico se você não vai conferir nada? Eu sou médico daqui. Mano, e aí? Como é que funciona? Solta meia dúzia de jargões e convence na... Eu assisti um pouco de Chicago Med e já estou qualificado. É isso? Eu lembro aquele filme do Titanic, o Leonardo DiCaprio, que ele faz... Prenda-me se for capaz, né? E é o fato real, né? Ele passa primeiro por comandante, né? E comandante, médico. De aviação, depois médico, advogado. Então fez uma gama de Agora, situações. o que você tocou é ele muito começou importante. Dando golpe na Panam. Começou na Panam. E depois se tornou um dos principais agentes no combate. E veja que a gente está falando de um filme baseado em fatos reais. Aconteceu. Esse cidadão estelionatário, né? Ele existiu como o repórter que comprova. Então você toca num ponto muito sensível e importante, que é a fragilidade do sistema. Então o sistema, depois dessa investida do repórter, o sistema melhorou, não melhorou? Eu acho que cabe a gente, inclusive... Você viu o Clisto, o caso do Clisto?
Você vai fazer essa piadinha, né? Que foi o Cebolinha que deu o nome dele. Não vou falar nada disso. Não, tá negativo. Bom. Você vai falar isso, né? Negativo. Do Indivilson. Do Indivilson. Vou falar nisso, a possibilidade de se trocar o nome agora, tá? Você vai direto no cartório e pede para trocar. Não é o caso do Cliston, mas não estou falando isso, só lembrei da matéria. E deixa eu te falar, só o gancho para a gente lembrar do Giovanni, né? Do Dr. Giovanni. E que assim marca a vida dessas famílias para sempre e depois, né? É absurdo. E assim, você vê o espanto da equipe médica também, né? Então assim, e a equipe médica com medo. Você vê que as enfermeiras estão com medo. Teve a chefe delas deu entrevista, falou ontem, não sei se foi ao Fantástico, mas eu não lembro, mas falou, mas a maioria não está querendo nem falar, porque não se sabe. O hospital vai responder. Em estado a responder, vai responder. Porque ele é um preposto do hospital. Ele é funcionário do hospital. Então, assim... É o que a gente fala, quer dizer, a responsabilidade... E eu tenho certeza que o diretor do hospital está perplexo como... Agora, a perplexidade do hospital não retira a sua responsabilidade. Né? Você imagina o que isso recai sobre os outros que têm a mesma profissão. O pessoal vai olhar o anestesista passar, vai olhar assim, né? Não, ia ser um momento de tanta fragilidade. Se eu qualquer hora, se eu tivesse condição aqui, eu te mandava para... eu tenho uma imagem que não tem problema nenhum, eu divulguei inclusive em redes sociais, do cuidado que o Dr. Benjamin teve com a minha esposa nesse momento, porque a anestesia é muito complicada, a pessoa vai fazer uma cesárea, né? E, pô, você tem medo de ficar paraplégico, né? Tem medo de perder a vida ali. De morrer e tal. E então o Benjamin, ele teve um cuidado, e o fotógrafo pegou um momento lindo assim, né? Tal. E aí depois eu conheci a anestesista, era uma médica pequenininha, batia no meu ombro. E competentíssima. O tempo que eu fiquei ali... Eu estou falando isso porque, ao contrário desse animal, desse monstro... As pessoas se preocupam, né? Nós tivemos essa humanização, esse acolhimento de uma equipe médica que deu, no momento mais importante das nossas vidas, deu acolhimento, deu carinho, deu, sabe, o que todo mundo deveria ter, né? O que todo mundo deveria ter, e não passar pela mão de um monstro desse que macula todo o profissional que você falou, todos os outros profissionais, de fato nem de direito, mas assim... A sociedade cria um receio, automaticamente. É automático, é instintivo. Quer dizer, terrível, terrível. Eu acho que todas as famílias estão machucadas pela ação desse cara. Eu entendo que o hospital tem a sua responsabilidade, sim. Afinal de contas, é profissional do hospital. Não dá para tirar essa responsabilidade. Não, mas o advogado seu, você tem que perguntar para mim. Se você quer... Também concorda comigo. Brincadeira. Vamos à próxima matéria desta manhã, de segunda-feira, dia 18. Expo Cidades Criativas Brasileiras, da 14ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco, começou hoje, vai até o dia 22. A expectativa é que a cidade de Santos vai receber um fluxo de visitantes de diversos países do mundo. O evento propõe uma troca de experiências e informações sobre cultura criativa e a economia criativa no contexto urbano e vai receber pessoas de todo o Brasil, além das cidades, né, que participam, que vêm do exterior. Interessados em conhecer a rede de cidades criativas da Unesco. Santos é membro desse grupo desde 2015 em reconhecimento às suas políticas públicas de apoio ao setor audiovisual. A Expo discutirá temas como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a importância da consciência ambiental e da governança social e corporativa, temas englobados pelas siglas Environment, Social and Governance, entre outros. A lista de participantes inclui representantes do SEBRAE e da USP, Universidade de São Paulo, entre outras instituições. A Expo Cidades Criativas Brasileira é organizada pela Prefeitura de Santos e o Santos Conventional Visitors Bureau,
com patrocínio da DP World Santos, da Terracom, da Gelog e o apoio do Governo do Estado de São Paulo, Sebrae, e o Centro de Convenções BlueMed. E acontece lá no Centro de Convenções. E o interessante é que você vai ter uma gama de situações, até vai ter um roteiro gastronômico, que é muito legal. Então, o pessoal, tem o pessoal da sociedade, da Secretaria de Cultura, né, da cidade de Cubatão, que também vai apresentar algumas coisas lá, vai participar, vai pleitear algumas situações. E esse evento, né, é a primeira vez na América Latina que se recebe esse evento da Unesco, né, aqui. Então, parabéns à cidade de Santos, nós já falamos isso há 2 semanas atrás, volto a frisar, parabéns, a cidade recebe um foco ainda maior, o governo do estado operando nisso, os setores privados também apoiando, né, e toda uma estrutura recebendo os participantes. E, claro, sem dúvida, além de você trazer um entendimento maior sobre essa questão da cidade criativa, economia e tudo mais, você gera também um fluxo na cidade que nesse momento quem não quer e quem não precisa está ganhando, né, desenvolvendo o seu mistério e sendo remunerado, ganhando por isso, né? A economia agradece também, não, André? A economia agradece, e com esse tipo de... Falamos nisso recentemente, né? O retorno com apoio à cultura, ele eu não sou do ramo do marketing, né, para dizer se é imediato, se é a longo prazo, mas ele me parece ser um retorno bastante evidente, claro e rápido, né? Que eu acho que a gente precisava ter mais apoio, mais esclarecimento inclusive quanto às legislações que apoiam. Uma coisa mais informação. Né? Porque aí fica, um monte de gente chata que eu tô cansado de falar, não, mas a Lei Rouanet, que não sei o quê, que dá dinheiro para... Gente, nós precisamos... E aí, críticas que é uma lei que é da esquerda, não tem nada disso. A Lei Rouanet é o ápice do liberalismo, porque o cara escolhe o dinheiro que você paga de imposto, você não escolhe para onde vai. O dinheiro que você paga como tributo, em maneira geral, né? Claro que você tem os tributos revertidos diretamente através das contribuições, mas a carga tributária, de maneira geral, principalmente arrecadada através de impostos, você não sabe para onde vai. Né? Então, com a Lei Rouanet, o empresário, ele... parte desse imposto que vai a fundo perdido, ele direciona para a equipe artística Márcio Chaves Company, que vão produzir um filme e tal, sabe? Não é legal? E esse filme vai dar emprego para um monte de gente, para ator, para maquiador, para produtor cultural, vai dar emprego para um monte de gente. E vai dar emprego na ponta pro bilheteiro, pro Cinemark, sabe? É uma cadeia de gente que é beneficiada, às vezes, por um grãozinho, que lá na ponta muita gente é beneficiada. Sabe? Sem contar que pro empresário ele tem um retorno positivo para sua marca. Isso é importantíssimo. É uma propaganda de graça. Porque ele iria vai para o governo, ele vai ser utilizado de várias formas, né? Se positivas ou não, vai ser utilizado. O empresário tem a possibilidade de estar aplicando ele no setor aqui próximo e ele tem a sua marca ligada àquela ação. O retorno da publicidade. Então veja, se a gente for falar de maneira geral, o empresário, né? O dono da padaria aqui, resolve patrocinar o Mark Chaves. Company. Gostei do Company. E aí, ele te patrocina. À medida que o teu filme tenha uma boa audiência, tem hoje em dia uma boa viralização, que é tudo stream, tudo né? viral, né? Tudo viral. À medida que você tem uma boa publicidade desse material, desse produto, ele vai ter o lucro com a exposição da marca dele. Mas ele pegou lá uma grana lá do lucro dele, do negócio dele. Não. Tô falando... Naturalmente, naturalmente. Normal. Ele vem aqui te apoiar e fala, Márcio, eu quero patrocinar o teu filme. E aí ele pega lá 1 milhão e investe no teu filme.
a exposição, você tem que ter um produto muito bom para que a exposição da marca dele seja significativa, que muita gente passe aí no comércio dele e esse 1 milhão volte em 5, espero que volte em 10. Agora, com a Lei Rouanet e com as outras leis de apoio, Paulo Gustavo, você tem esse Aldir retorno Blanc, você tem o retorno. sem você Você não descapitalizar, né? o empresário ele não dispõe daquilo que é do lucro dele. Não, Ele dispõe. Não tá tirando dinheiro a Ele mais. não dispõe de nada. Ele redireciona aquilo que seria a fundo perdido para o governo. Quer dizer, é interessantíssimo, sob o ponto de vista da visão liberal do mercado. E essas né? cidades, e esse evento em Santos, prova isso, Santos foi escolhida pelo incentivo, né? Dentro do audiovisual, que é muito interessante. Curta Santos e muitas outras coisas que acontecem. Um monte de artistas publicam seus livros. O nosso O Heitorzinho. Manuel Herzog Heitor. Manuel Herzog. Mas o Heitor também ele escreve. teve um dos seus livros foi pago com essa coisa da Prefeitura de Santos. Lá do Maravilha. Facute, se eu não me engano. Isso. Ganhou. Acontece então, vai até dia 22, participe, a entrada é franca, né? Participe e também vá conhecer essa questão da gastronomia. Mas a gente fala sobre gastronomia, que é muito legal. Informações, você entra no site da Prefeitura de Santos e acessa o link lá. E show de bola, maravilha. Olha eu falando show de bola ao vivo, hein? Maravilha, é muito bom. Vamos à próxima matéria desta manhã. Sim, Prefeitura que informa. Cubatão informou que a cobrança da taxa de lixo de Cubatão é suspensa. Vamos ao vídeo. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui reunidos com os nossos vereadores, com o nosso secretário de governo, com a equipe da Receita, e em função de várias reivindicações referentes à taxa de lixo na área residencial, estamos comunicando a todos os moradores da área residencial que estamos suspendendo o vencimento dessa taxa. E também a pedido dos nossos vereadores e também da reclamação de toda a população. Desta forma, todos os carnês da taxa de lixo da área residencial devem ser desconsiderados. E em tempo hábil, a Prefeitura estará comunicando os próximos procedimentos. Então, essa questão da taxa de lixo na cidade de Cubatão. É uma lei, né, federal, todas as cidades necessitam estar fazendo essa adequação na taxa de lixo. Isso faz parte da legislação e a cidade de Cubatão o fez. Só que os cálculos apresentados depois para a população, o carnê que chegou, assustou todo mundo. Aí a gente observa essa questão do secretário de Finanças, junto com alguns vereadores, que foram lá e disseram que está suspensa o pagamento. Está suspenso o pagamento, não está revogada a lei. Porque, inclusive, isso tem a ver com receita, né? Não é bem assim. Mas aí minha pergunta é, mas não apresentaram esses cálculos quando da proposta da lei? As pessoas, a Câmara aprovou, você tem conhecimento do valor que ia ser cobrado? Como é que fica isso? Atenção, né? Você está votando, escuta, quanto é que vai cobrar da população? Qual o valor dessa taxa de lixo? Como é que vai ser feito? É por número de pessoas? É por residência? Por tamanho da residência? Quem vai pagar o lixo? Quem tem o desconto? Mas as pessoas receberam aí valores que ficaram preocupados, valor muito maior que o IPTU. E aí a gente chamou a atenção para a questão, via que a cidade de Cubatão já teve seu aterro sanitário, um aterro que funcionava, tinha aí 20 anos de vida ainda, né? E aí todo certificado pela CETESB, e aí abandonou seu aterro, não sei por que cargas d'água, mas também seria uma forma de você reduzir o custo do recolhimento do lixo, e reduzir também a taxa, porque, lógico, a taxa vai dar a perspectiva de 9 milhões por ano. E isso não é suficiente para pagar a coleta de lixo. A gente sabe disso. Mas fica questionamento aí. O que se pode fazer? Principalmente nessa questão da Câmara aprovar uma lei e depois ter que correr para pedir a suspensão da mesma. Há uma preocupação muito grande com o que está sendo aprovado e a forma como está sendo aprovado. Mostra aí a fragilidade de análise por parte do Legislativo. Concorda comigo? O lixo é sempre um grande negócio, né? Eu acho que
o lixo é algo que ninguém quer pôr a mão. Então vem alguém e fala assim, eu ponho. E esse alguém ganha muito dinheiro, sem pôr a mão. Contratando mão de obra, pagando muito pouco. Antigamente a gente discutia, inclusive, direito de adicional de insalubridade, porque também não se pagava. Agora foi regulamentado, os garis agora é profissão, está regulamentado. Então, assim, mas, Márcio, você pode passar a sua vida inteira sem precisar de mim. Eu sou um advogado, estou falando de mim enquanto profissional. Eu sou um advogado. Você pode passar a sua vida inteira sem precisar do nosso amigo Ivo da banca. Se você não for lá comprar jornal, você não precisa dele para nada. Um médico. Você pode passar. Se você for um cara de uma boa saúde, você vai viver de ermitão na floresta, você não vai precisar de um médico, talvez. É mais difícil, né? Mas a sua profissão, as pessoas precisam do locutor, do jornalista, Mas porque o acesso, inevitável o acesso à informação, é mas muito mesmo importante. assim, se eu decidir, não vai afetar minha vida se eu decidir não fazer. Agora, o gari, o coletor de lixo, a faxineira, são profissões que as pessoas, sem elas, a gente não vive. A gente não aguenta. Você vê que quando fazem greve, a gente não aguenta uma semana o lixo na frente de casa. Né? A sociedade não aguenta, a sociedade adoece por problemas sanitários. Então, assim, essas pessoas, primeiro, elas têm que ter dignidade. Porque são pessoas que ganham tão pouco que o dinheiro que ganha não chega na metade do mês, já não tem mais dinheiro muitas vezes para comer. Então, eu acho muito triste a gente falar isso, porque o aumento da taxa do lixo, que impacta tanto na nossa vida, não vai chegar neles, que são as pessoas que efetivamente vai chegar para quem cuida do lixo sem pôr a mão. O grande negócio que é o lixo. Então, assim, aí você o que me indigna nessas discussões aumento de taxa de lixo, iluminação, mudança de regra de aposentadoria. Pô, em Santos teve uma discussão grande, aqui tem também. Que o governo propõe sem discussão com os afetados. A sociedade tem que ser chamada ao debate dessas questões, ainda que ao final e ao cabo ela seja impactada, mas ela tem que ser chamada ao esclarecimento. O prefeito chama a sociedade, vai aos canais, não é só para fazer política, para falar, olha, põe um vídeo bonito lá, o meu governo é maravilhoso. Não, esse tipo de coisa, a sociedade tem que ser chamada a opinar. Mas eu volto a falar, se a sociedade elegeu os seus representantes, eles não observaram essa questão? Mas é onde eu quero chegar. Nós estamos em época de eleição, nós vamos eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais, federais. Não dá para a sociedade eleger, que você pega lá 513 deputados, mais 81 senadores, são 594 representantes do povo brasileiro. Se você fizer um levantamento, 80%, 90%, 70%, uma grande parte dessas pessoas são empresários. Né? O povo tá representado. Tem lá o presidente do sindicato dos garis, está lá. O povo não está representado por pessoas que tomam decisões que representam ou que deveriam representar a sociedade. Então, a sociedade precisa, efetivamente, nesse momento, parar, pensar e votar melhor. Porque a sociedade tem que exigir ser chamada ao debate. Não é? Quando o prefeito vai mudar uma regra de aposentadoria do servidor público, ele tem que chamar os servidores e falar, gente, o que eu tenho aqui eu não consigo pagar vocês amanhã quando vocês aposentarem. Eu preciso arrumar isso aqui, ó. O estudo que eu tenho é esse, e aí? Aí os caras falam, não precisa ser assim, vai ser assado, vamos discutir. Discute.
O parlamento existe para isso, para parlar, para discutir, para debater. O que não pode é acontecer que, assim, taxa de luz, eles põem para votar quando, Márcio? Normalmente, apagar das luzes, na calada da noite. 17, 18, 20 de dezembro, nós estamos acostumados a ver isso. Não é de hoje. O que está acontecendo agora, que chama a atenção, é porque a lei foi aprovada, e foi aprovada pela Câmara. E a lei é discricionária do prefeito, o prefeito que mandou ela para a Câmara. E é uma lei que, eu não sei se ele pode, dependendo da condição federal, ele pode mudar alguma coisa, mas revogar a lei ele não vai poder revogar. Então, mas assim, ele, quando ele mandou, o que eu quero entender, você tocou num ponto sensível, quando ele mandou a lei, todos os vereadores estavam cientes do que estavam assinando? A lei tem que definir o impacto. Você falou, pô, mas o impacto, quanto vai ser e tal. Estava todo mundo ciente, foi discutido. Ou assim, quem é governo vota com o governo, quem é contra o governo, quem é oposição vota com... Eu acho que o parlamento, né, a Câmara de Vereadores, não só de Cubatão, de Santos, isso é aplicado em todos os... A Câmara, as câmaras de vereadores, né, porque as pessoas moram nas cidades. Elas não moram nem no estado nem na federação, elas moram nas cidades. Então, as câmaras dos vereadores, elas precisam ter pessoas que efetivamente representem a sociedade. Essas pessoas têm que entender a responsabilidade delas de cuidar das coisas dos outros e delas mesmas. O que me chama a atenção, André... Porque não dá para entender. Eu consigo entender o vereador votando com o prefeito ou contra o prefeito. O que eu não consigo entender é o vereador admitindo que uma discussão não seja feita, porque a Câmara existe para que a discussão seja feita. O que me chama a atenção em tudo isso é que houve um grupo de vereadores da base de apoio que foram até lá pedir para que se fosse suspensa. Mas espera aí, houve uma votação, foi votado isso, o governo encaminhou, mas quem analisou para a votação, o para-choque ali, quem fica ali na condição aprova ou não aprova, observa ou não observa, é o legislativo. Não, foram eles, mas provavelmente foram eles que perderam e foram lá apelar e dizer, agora me ajuda. Não, eu acho louvável que eles tenham feito isso. E aí, a minha preocupação é, olha, nós estamos suspendendo. Peraí, você está corrigindo um erro que é seu. Corrigindo não. Mas se ele perdeu a votação, o erro não é dele, é de quem votou a favor, né? Não, então, eu tô falando de quem aprovou. Dos votos favoráveis. Ah, sim. Os votos favoráveis que foram lá. Tinha o voto favorável que foi lá também pedir para suspender? Não, só foi os votos favoráveis para pedir para suspender. Aí você me desculpa a intervenção. Aí, não meus dá, amigos. Aí vocês estão brincadeira com o bolso do pessoal, pô. Chegou lá a informação. Qual é o escopo da lei? Quanto é que aplicaram? Agora não. O governo, o municipal. Peraí, vamos dividir esse peso aí. Não pode, né? Não, olha, eu não vi direito. Olha, a prefeitura agiu. Não. A prefeitura mandou um processo, mandou um projeto de lei. Podia ter aprovado ou não, podia ter feito emenda, podia ter feito um monte de coisa, podia ter discutido isso. É isso que eu te falo. A situação, aí a oposição, ela tem o seu lugar. Nem a oposição está obrigada a votar sempre contra, e nem a situação de votar sempre a favor. Vou fazer um paralelo aí. Foi sabe? Todo mundo, para poupar tempo, ninguém perdeu tempo, né? Todo mundo para poupar tempo. Aí agora, todo mundo, não, olha aqui, vamos discutir. Pô, mas já teve a discussão, foi aprovada a lei, agora, não. Bom, 10 horas mais 48 minutos, esse assunto volta, né, do lixo. Tecnicamente vamos chamar alguém do Legislativo para estar falando a respeito. Afinal de contas, não dá, né? Não dá, né? Acho que o remendo ficou pior do que o soneto, né? A emenda. A emenda, perdão. A emenda. O remenda do pneu da bicicleta. O remenda. Hoje é segunda-feira, tá tudo permitido. Tá valendo. Licença poética. Chegamos ao final? Mas é claro, chegamos ao final. André, finalzinho de hoje. O programa hoje foi muito bom. Aí. Pelo menos... Na nossa opinião. Pra gente que participou, foi muito bom tratar desses assuntos. Nem todos, a maioria dos assuntos não. Foi muito bom da gente poder propor a discussão, né? Tem muita coisa que a gente abordou que seria bom que a gente não tivesse abordado, porque seria bom que não tivesse acontecido. Sim. Né? A história do médico, a história do atirador, né? Então, acho que
A sociedade, e tudo isso passa pelo que a gente fez essa análise final aqui a respeito da taxa do lixo, que é o povo entender o tamanho que o povo tem. O falecido Antônio Hermílio de Moraes era um homem muito rico. E o voto dele valia 1. O Abílio Diniz, um homem muito rico, o voto dele vale 1. Esse cara que comprou aí o WhatsApp... Alan Musk, é isso? O Musk, né? Não, ia comprar o Twitter. O Twitter. Ele tá comprando tudo, não é ele que vai pra Lua também? Ele queria montar. Eu tenho tanta gente para sugerir para ele levar, pra Lua. mas com uma passagem só de ida. E é uma aterrissagem não tão tranquila. Então, a gente precisa pensar, o povo precisa, não é que a gente precisa pensar, o povo, a massa, precisa entender o tamanho e a força dela. Cada um, o Madiba, né? Dizia que one man, one vote, né? Um homem, vou traduzir, um homem, um voto. Muito obrigado, Marcos Chaves. Então, o povo precisa entender a sua força. Porque se o povo entende a sua força, nada disso acontece. A taxa de lixo não é jogada na nossa cara na calada da noite, nem a taxa de luz. A gente tem uma sociedade pacificada que não nos obriga a andar armados e provavelmente um louco não entra no shopping dando tiro em todo mundo. Coisas estapafúrdias irão acontecer, porque malucos como o Dr. Giovanni, um médico monstro, não depende da vontade popular de eleger bons representantes. Não está na mão de ninguém. Os loucos, esse tipo de louco, porque a maioria dos loucos a gente gosta, né? Mas esse tipo de sujeito apocalíptico, né? Ele existe, ele está por aí. O que a gente precisa é ter não a nossa vida vigiada, mas os lugares onde a gente está mais fragilizado, mais sensível, extremamente vigiado. E aí os hospitais, né? As escolas, nós temos hoje muito problema em escolas infantis com gente despreparada para tratar de criança e tratando mal. Então aí deve haver a vigilância do Estado e do privado, né? Então com esse... Eu hoje não vou te pedir pelo adiantar da hora para ler nenhum poema, mas eu vou encerrar a minha participação com esse apelo mesmo, para que a gente efetivamente entenda o tamanho da nossa força. E isso implica da gente não votar no nosso amigo porque é nosso amigo, da gente votar naquele que identifica o nosso pensamento, né? Então, aquele que exerce um mandato ou que pretende exercer um mandato se coloca à disposição para ser votado, se ele representa a minha ideologia de vida, se ele representa a minha postura e a minha conduta, se ele está disposto a participar dessa cena política para efetivamente fiscalizar o executivo, para efetivamente participar da formulação de leis que cuidam da pacificação da sociedade, porque uma lei existe para isso, para se tornar uma regra de conduta que o fim dela é a pacificação da sociedade, não para outra coisa, né? Então, é com esse apelo que eu encerro a minha participação. Muito obrigado. Vamos encerrando o News de hoje. Lembrando, vou fazer só um paralelo aqui. Nós tivemos esse jovem que ceifou 4 vidas, puxando o gatilho. Muitas vezes não se tem uma arma na mão. A arma é uma caneta. A arma é uma análise, a arma é um voto. E muitas vezes esse voto está tentando contra a sua vida todos os dias, seja financeira, seja social, em todos os aspectos, a responsabilidade de quem toma as decisões em nome da sociedade. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a André, Maria Clara, fique com Deus, daqui a pouquinho o programa também está à disposição nas redes sociais, nós temos lá no canal do nosso site, né? E você também pode acessar no YouTube. Se inscreve no canal, você vai receber aí as comunicações todo momento. Dá um like. Dá um like.
e você vai receber a Compartilhe. comunicação. Compartilhe e você recebe a comunicação aí todos os dias. One man, one vote. Não é isso? É isso aí. Maravilha. Fique com Deus e até o próximo programa. Amanhã, a partir das 9h30, se Deus quiser.